Muito bom dia a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Fechando aí mais uma semaninha, né? E já iniciando também uma semana, mas diante do nosso propósito aí, fechando essa semana com mais um dia, né? Do propósito debaixo da graça de Deus. E hoje estamos no 28º dia de propósito. Deus tem falado tanto ao nosso coração, tem sido tão bom. Pelo menos para mim tem sido transformador novamente. Deus tem falado muito ao meu coração e obtive algumas respostas através desse devocional nessa semana. Aconteceram muitas coisas, muitas bênçãos, algumas coisas até mesmo fogem do nosso entendimento humano, mas Deus ele sabe todas as coisas. Então é maravilhoso quando temos a resposta, quando muitas das vezes, como seres humanos, duvidamos de algumas coisas e Deus vem e responde, fala assim, fui eu que mandei. Descansa, tá tudo certo. Então é maravilhoso a gente poder desfrutar da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus em cada detalhe. O dia de hoje ele fala sobre isso leva tempo. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta, e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de serem vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lenny Adams, certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começavam o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia. Antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata na porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida.
Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo! Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar, pela adoração, pertencer, que é pela comunhão, e transformar-se, que é pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais pela resistência e pela constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, que retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante, bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há vários motivos. Nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos: de novo não. Já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a desaprender. Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente, esperam receber uma solução instantaneamente para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes.
O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, nossos fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem, é meu jeito de ser, eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente atrasar o crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil, isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo nenhum fiel. Os hábitos definem o caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo: praticando. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais, e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Não se apresse. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Na vida espiritual também existem estações, e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, o outono e o inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar milagrosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre. Mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registros para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e com você mesma. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, mas Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, embora seja sempre pontual.
Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente o de líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo, ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas, quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha, por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu, essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá que passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras P, B, P, G, I, N, F, W, M, Y. Significava, por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então, siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Amém. Mais um dia, com a graça de Deus, aprendendo mais um pouquinho da porção do Senhor Jesus. E isso leva tempo. E leva mesmo. Há tempo para todas as coisas. Se você lê em Eclesiastes lá, é maravilhoso a passagem de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do propósito de Deus. Nós queremos para ontem, mas Deus não tem pressa em fazer o que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Não existem atalhos para chegarmos à maturidade. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus ele se preocupa em ver-nos crescer fortes. E se tentarmos proporcionar um amadurecimento mais rápido para um fruto, ele perde o sabor. Ele já não tem o mesmo sabor. E aqui o Senhor ele foi mostrando claramente para a gente. Por que demora tanto tempo? Porque Deus ele optou em nos desenvolver a cada um de nós vagarosamente. Jesus ele é muito cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. E vemos que há vários motivos por que levamos tanto tempo para mudar e crescer. E um deles é o que? Nosso aprendizado é lento. Muitas das vezes temos de repetir várias vezes a mesma lição até conseguir assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente, pensamos de novo, não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe o que precisamos. Deus, ele nos ensina
e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamentos. E isso vemos por quê? Porque Deus, na história de Israel, demonstra o quão depressa a gente esquece das lições. Podemos ver o que o povo de Israel passou. E a gente esquece muito rápido. Deus ensina, mas rapidamente a gente retorna ao velho hábito. Temos muito a desaprender. Aqui fala, muitos procuram psicólogos, terapeutas, por causa de problema pessoal, relacional, que levou anos para se desenvolver. E dizem, preciso que resolva isso. Tenho 1 hora. Você leva muitas das vezes 15 anos vindo com problemas, muitas das vezes que é lá desde criança, ou seja, lá da onde for. Você acha que em 1 hora você vai conseguir solucionar tudo? É engano seu. Muitas das vezes queremos culpar, né, as pessoas, culpar os psicólogos, terapeutas. Ah, ele não é bom. Ah, ele é isso. Ah, ele é aquilo. Porque eu quero que ele resolva agora. E não, isso demanda tempo, isso leva tempo, são processos. Você tá há 10, 15, 5, 20, 40, 50 anos sofrendo e você acha que numa sessão de 1 hora você vai conseguir solucionar os 50 anos da sua vida? Jamais. São processos, leva-se tempo, leva-se anos. Qual é a diferença? É a sua constância. Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a se abrir para que seja trabalhado isso? A gente desaprende muito fácil. A maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins, eles não se desenvolvem do dia para a noite. É impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Jamais. Isso é um processo. Isso é lento. É necessário um trabalho comprometido para que todas as remoções e substituições necessárias sejam feitas. Porque muitas das coisas vamos precisar substituir, muitas delas vamos precisar remover das nossas vidas. E isso demanda tempo. Isso não é numa conversa de 1 hora, numa conversa de meia hora, numa conversa de 12 horas. Não. Isso demanda tempo. Demanda anos até mesmo. Só que o quanto você está comprometido a passar por esse processo. O quanto você está comprometido a ser honesto com você mesmo. De deixar ser trabalhado isso. De deixar isso vir para fora, para ser tratado. E a Bíblia chama isso do quê? De despir-se do velho homem. E revestir-se do novo homem. Então, mesmo que a nossa natureza inteiramente seja nova no momento da conversão, ainda preservamos hábitos antigos, padrões antigos e práticas que precisam ser eliminadas e substituídas. Precisamos mudar, sim. Precisamos mudar. Quando temos a nossa nova conversão, precisamos estar aptos a fazer algumas mudanças, eliminando velhos hábitos. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Muitas das vezes temos medo de expor e de descobrirmos quem realmente somos. Temos medo de ser honestos com o nosso defeito do nosso caráter. Ele é libertador quando aceitamos, mas o medo ele nos paralisa. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudança. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Sim. Você deve se livrar dos velhos hábitos para que você possa experimentar os novos. Tememos essas perdas. Porque mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, é como um par de sapato usado. Eram menos confortáveis e pessoais.
Então, muitas das vezes, usamos a desculpa de que esse é o meu jeito. Eu sou desse jeito, pronto, acabou, não vou mudar, é assim. Mas a preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma admissão, não sabemos em que iremos nos tornar. E esse medo, ele atrasa o nosso crescimento. O medo, ele nos paralisa. É sempre doloroso, é sempre assustador todas as mudanças que acontecem, mas elas são libertadoras. É doloroso por quê? Porque temos perda, não há crescimento sem mudanças. Não existe mudança sem medo, mas precisamos encarar eles. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Não é também no dia para a noite que a gente vai estar com um hábito. Não, são processos. É praticando que iremos desenvolver os hábitos. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo, ele exorta Timóteo, pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. É o seu dia a dia, o quanto você está progredindo em toda a caminhada. Não vai ser do dia para a noite. Não se apresse. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Você precisa crer que Deus está operando na sua vida, mesmo quando você não está sentindo. E o crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. E queremos para ontem, né? Queremos no estalar de dedo, num piscar de olhos. E sempre ele vai ser o quê? Um passinho lento que Deus vai fazendo. Deus não vai fazer nada instantâneo. Porque precisamos estar aptos. Precisamos estar maduros o suficiente para conseguirmos ter o que Deus requer para as nossas vidas. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário de acontecimento, mas do registro daquilo que você aprendeu. Então anote esclarecimentos, lições de vida que Deus lhes transmite a respeito da vida, a respeito dele, dos relacionamentos e tudo mais. Isso para que você possa revisar, para que você possa sempre relembrar e transmitir para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. E a gente acaba se frustrando, né? Porque achamos que Deus tem que seguir o nosso cronograma. O que nós colocamos. E Deus, ele vem e ele faz totalmente diferente do que nós pensamos, do que nós planejamos. Ele conhece o futuro, ele sabe lá na frente. Ele sabe todo o nosso passo, então muitas das vezes ele vai nos toldar agora, para que não dê problema lá na frente, para que não nos atrapalhe lá na frente. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade e nem segredos de santidade instantânea. Aqui ele fala que quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando ele quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Então, grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago, ele nos aconselha, por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Então não desista facilmente. Muitos de nós seremos desenvolvidos por meio de lutas, por meio de tempestades, por períodos de sofrimento, mas precisamos ter paciência. Deus, ele sabe tudo o que está fazendo, ele sabe tudo o que ele permite na nossa vida. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus.
Ele sabe o porquê precisamos passar, Ele sabe o porquê precisamos perder, Ele sabe o porquê precisamos abrir mão, Ele sabe o porquê do momento de luto, o momento da tempestade. Apenas tenha paciência, apenas descanse, apenas confie de que Deus está fazendo o melhor. Não desanime. Aqui, quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus tinha se esquecido, que não estava agindo rápido o suficiente, Deus ele responde a Abacuque: essas coisas que planejei, porém não acontecerão imediatamente. Deus ele deixou claro para Abacuque: não vai acontecer agora, não vai ser imediato o que eu vou fazer. É devagar, mas com determinação. Vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento da promessa ocorrerá e não se atrasará. A promessa de Deus, ela não se atrasa. A promessa de Deus, ela é perfeita e ela chega na hora certa, na hora exata. Nós achamos que está atrasado, nós achamos que Deus se esqueceu, nós achamos que Deus não está rápido o suficiente para nos responder. Mas não, Deus ele está na hora certa, a hora perfeita. E é no tempo dele que ele vai responder. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se sempre do quanto você já passou e não do quanto você terá de passar. Você pode não estar onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Então, fica firme. Não desanime, não desista. Deus ele tem tanto a fazer por mim e por você. Precisamos parar de dar desculpas para as coisas de Deus. Precisamos tê-lo como prioridade e assumir nossa missão. Cada um de nós prestaremos contas a Deus. Deus ele nos deu os diversos dons e que possamos servir com esses dons a outros e servir a Deus. Temos muitos dons para ajudar as pessoas. E se cumprirmos um trabalho, um compromisso, por que não cumprir a vontade de Deus? Não cumprimos o nosso trabalho? Não cumprimos a ordem que recebemos no nosso trabalho, por onde formos? Por que não podemos cumprir a vontade de Deus? Por que eu não posso fazer a vontade de Deus? Eu preciso obedecê-lo. Ele só pede a minha obediência. Deus ele não está pedindo nada mais do que apenas você ser obediente a Ele. Você caminhar com Ele. Ele está todo dia batendo na porta do seu coração. Para que você deixe Ele entrar, para que você deixe Ele fazer morada. Mas Ele não invade casa. Ele não pula a janela. Ele bate na porta. Se você abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai jantar com você, Ele vai estar com você em todo momento. Ele vai cear com você na sua casa. Ele vai fazer morada. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai insistir, Ele vai voltar embora. Porque Ele não invade casa. Então que você abra seu coração, você se permita Deus entrar no teu coração. Seja paciente a tudo que você tem enfrentado. Eu sei que não é fácil. Todos nós temos desafios, todos nós temos lutas, temos tempestades, temos adversidades. Muitas das vezes sorrindo por fora e chorando por dentro, todos nós temos os nossos desafios. Mas quando temos Deus no nosso barco, quando temos Deus no nosso coração, as coisas elas ficam mais leves. Elas ficam suaves. Elas nos dão esperança, porque por mais difícil que seja, temos esperança de que dias melhores estão por vir. Que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Há um tempo para todas as coisas, então só me resta descansar e crer que Deus ele vai fazer. E que possamos ser pacientes
Porque a obra de Deus, ela é fiel, ela vai se cumprir. Não se apresse. Deus trabalha vagarosamente aos poucos. Deus, ele não se esqueceu de nada que ele te prometeu. Deus, ele não se esqueceu de nenhuma promessa que ele fez com você. Pode ser que você vai me falar, Tati, mas já fazem 10, 5, 2 anos, 30 anos que eu estou esperando, Tati, não acontece. Eu sei o quanto é difícil esperar. A espera às vezes machuca. A espera às vezes é angustiante. Mas Deus, ele sabe a hora certa de entregar. Como já no começo do propósito, alguns dias eu mencionei. Eu tive esse ano resposta de oração atendida. Mas oração atendida não foram de 16 dias, 16 meses, 16 horas. Foram 16 anos orando a Deus. Houve respostas respondidas de 20 anos atrás. Foi fácil? Nem um pouco. Muitas das vezes quis desistir, muitas das vezes achei que Deus não ia fazer mais. Mas quando muitas das vezes, porque a gente tem facilidade em esquecer. E quando muitas das vezes eu estava esquecendo, até mesmo do que Deus já tinha prometido, Deus, ele me trouxe à memória. Você lembra? Você lembra dessa oração? Você lembra dessa palavra? Então, o momento é agora. Agora eu vou te responder. Agora eu estou te preparando. É agora o momento para você fazer. Então, apenas persevere. Por mais difícil que seja. Por mais desafiador que seja. Confie. Não tenha medo. Não desanime. Deus, ele está com você. E no tempo certo ele vai entregar tudo o que você precisa. Você pode estar onde você não gostaria de estar. Mas olhe para tudo que você tem. Porque você já não está mais onde você costumava estar. Hoje pode ser um lugar que você não queria estar. Que você não queria. Mas você já não está mais lá atrás. Deus, ele já deu um passo grande na sua vida. Então agradece. Agradece a Deus. Os caminhos que ele tem trilhado para você. Ah, mas eu só tenho batido a cabeça, eu só tenho passado o problema. O que será que está faltando? Deus, ele nos dá livre arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Só que sofremos as consequências delas. Se eu estou batendo muita cabeça, se eu estou tendo muito problema, o que será que está errado? Já parou para pensar? Para pensar e reflita um pouquinho. O que eu estou fazendo de errado para bater tanta cabeça, para as coisas não estarem caminhando? Eu também um dia levei muito tempo para entender o que Deus tinha para mim. Bati muita cabeça, sofri muito. Estava tão perto, estava tão próximo, estava tão claro. Mas às vezes o medo, o orgulho, ele nos cega. Ele não deixa você ver o vislumbre que Deus tem para você. E você trilha caminhos, você toma decisões que custam lágrimas e choros. Então, cada passo que você for der, pede para Deus a direção. Pergunta para Deus, é assim que eu devo fazer? É esse caminho que eu devo trilhar? É essa decisão que eu devo tomar? Para onde eu vou? Como eu vou? Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai responder claramente para você e você não vai ter dúvida. O sim de Deus, ele não gera dúvida. Então que você abra seu coração. Você permita a Deus falar ao seu coração. E você espere o tempo necessário, firme, confiante, de que Deus, ele está no controle e tudo vai dar certo. Não desanime e não desista.
O dia de hoje ele fala sobre o tema de reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. O versículo para memorizar é: Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E a pergunta para meditar: em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Que você possa meditar hoje na palavra de Deus, para que você possa compreender em que área você precisa ser persistente, que você precisa perseverar um pouco mais. Deus ele vai mostrar para você e que você possa se colocar na posição, você possa persistir mais um pouco, você possa caminhar mais um pouco, porque Deus ele não esquece dos seus. A vitória é certa. Amém? Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos permite. Abençoando a nossa casa, o nosso trabalho, por onde formos, o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, ó Deus. Abençoa o teu propósito, Senhor, os dias que se seguem. Grandes coisas o Senhor tem feito, o Senhor tem falado, o Senhor tem respondido. Continua nos auxiliando, Senhor, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, e que fiquem gravados, ó Pai, nos nossos corações a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser persistente, a sermos perseverantes, Senhor. Sabemos que leva tempo, ó Pai, mas nos ajuda, Senhor, a não desistir e a não desanimar. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia concluído com sucesso. Para a glória de Deus. Essa semana iremos iniciar mais um propósito de Deus para a nossa vida. Essa semana vamos ver um pouquinho que fomos moldados para servir a Deus. Então, essa semana veremos um pouquinho do que Deus tem para as nossas vidas. Que fomos moldados para servirmos a Deus. Que possamos continuar nos alinhando ao propósito de Deus. Continuar na rota com Deus, não desviando. Que possamos ficar firmes, perseverantes nesse caminho que nos leva para o céu. O caminho que nos aproxima mais de Deus. Os dias não têm sido fáceis, mas Jesus venceu, nós também venceremos. Fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, uma semana esplêndida pela frente aí, Deus fortaleça cada um de vocês. E até amanhã, se assim Deus nos permitir aqui. Um forte abraço a todos, beijo grande a todos vocês, até mais.